Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edgar, direto de Florianópolis. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui para falar um pouco de como tem sido as nossas semanas durante esse período aí de quarentena, né? Todos nós estamos seguindo, ficando em casa, todos nós aqui somos professores, a gente está afastado da sala de aula, porém não estamos sem trabalhar. Estamos fazendo aulas à distância, aulas remotas, tá? Então, a gente vai começar. Vou começar perguntando para cada um aí como é que anda a sua semana, o que anda fazendo, etc. Agora eu vou chamar aqui o meu colega Carlos Hector Galego, direto de Monte Castelo. E aí, Galego, como é que tem sido a sua semana? Boa tarde, boa noite. Bom Tudo dia. bom? Bom dia, é. Tudo bom. Diferente, não? Muito diferente, mas complicado. A gente não está acostumado. A gente está acostumado com a estrada, com a convivência com os professores. Ficar só em casa está sendo estressante, estressante. Mas a gente está levando, não? Trabalhando bastante. Tudo bem. E vocês? Tudo ok aí? Tudo ok, tudo 100%. Que bom, me alegro. Na verdade, é o seguinte, também está bem entediante e ainda tem um desafio maior aqui em casa, que é controlar uma criança de 7 anos dentro de um apartamento. Isso tem sido o maior desafio, trabalhar, entreter, criar aula remota e ainda dar atenção para o pequeno que está a milhão, assim, não tem, por mais que a gente use a didática para explicar, esqueminha do prato, do orégano, da pimenta, da dificuldade de manter esse vírus longe das nossas famílias, é sempre muito difícil conseguir fazer com que uma criança entenda. Ele entende na hora, mas essa hora está durando uma semana e vai durar mais uma. E é importante realmente ficar em casa. Né? Essa é a minha maior dificuldade aí. E também quero dizer que eu devo estar engordando uns 2 quilos por dia, porque não dá para sair de casa. Tá complicada a coisa. Muito Murilo, bem. destrava o som aí, Murilo. Murilo, abre o teu som agora e me conta como é que tá a realidade aí na ilha continental. Ou melhor, na Floripa continental, né? Murilo, você tem que ativar o seu microfone. Agora está ativado. Primeiro quero dizer que realmente, professor Vini, o senhor está quase não cabendo mais na imagem. Vamos parar de comer, tá? E segundo, eu também, uma criança de 6, uma criança de 2. Mas assim, ó, na boa, é só porque foge da rotina. E a gente não está acostumado a ter que enfrentar o que não é da nossa rotina. Por quê? Meus filhos são maravilhosos, tá? Estão super parceiros, estão colaborando. Minha esposa também. Nós só temos um computador aqui, então estamos tendo que trabalhar os dois. Hoje minha esposa foi o dia inteiro em live também, fazendo conferência. Minha esposa trabalha em financeira. Hoje ela estava em reunião com o Banco Central daqui de casa e eu tendo que controlar a criança lá de fora. Mas assim, está funcionando, é legal. O que nos falta é estrutura. Eu, por exemplo, estava lá fora agora, até mandei foto para vocês, tentando adaptar um novo espaço num vidro para eu poder escrever, para eu poder rabiscar alguma coisa, para sair daquela minha rotina do papel, para sair um pouco da questão do PowerPoint com a nossa carinha ali. Mas é difícil adaptar a luz, adaptar a iluminação, som, é complicado. Mas estamos levando, tá legal. Vai dar certo, vai dar certo. Mas ainda vão ficar bom nisso. Valeu, Murilo. Agora eu vou chamar meu colega lá de Araranguá, Fernando Grundler. Como é que tá aí? Como é que estão as coisas no sul do estado? Fala, rapazes, tudo certo? Cara, aqui não foge muito dessa rotina de vocês,
né? Que para a gente tá assim um pouco complicado de estar dentro de casa. A gente que, querendo ou não, faz muitos anos que está na rua, sempre indo e voltando, tem os outros colegas, né? Mas estamos tentando se adaptar da melhor forma possível, apanhando um pouco para as tecnologias, né? A gente que gosta muito do quadro, de escrever no quadro, tem que se adaptar um pouco a essa nova ideia de grava aula, vai buscar programas, vai buscar informações. E eu ainda também tenho uma pequena de 3 anos, a Maria, que agora faz 4, né? Cada dia ela quer uma boneca nova, cada dia eu tô tendo que aprender a brincar de Barbie, aprendendo a desenhar com ela, né? São coisas que às vezes a gente também não tinha tempo como pai, né? Mas está sendo bem legal curtir também com ela esse momento. Também tem que fazer as atividades da escola com ela, trazer uma rotina para ela também, né? Fazer atividade física com ela. Eu não tenho feito atividade, eu mando ela fazer, né? Mas tudo certo, assim, aqui a princípio está bem tranquilo, ainda não temos nenhum caso, né? Então tá bem de boas, assim. Beleza, Fernando, Beleza? obrigado. Beleza. Vini, Aí, ó, quero entrar agora com direito de resposta, hein? Porque o ah, Murilo falou que eu estava gordo e, da verdade, é deixar claro que estamos gordos, entendeu? Você está parecendo uma bolacha traquina, ok, Murilo? Só para deixar isso claro aqui nesse grupo. E outra coisa, Fernando, aprendendo a brincar de Barbie, você não me convence, entendeu? Eu tô ligado. Deixa eu... que Quero me na tua, manifestar que meu na microfone tua estava desligado. infância, Murilo, ele não entendeu que eu tô na vez, ele tem que escrever o nome ali embaixo, né? Bolacha traquina não tá pensando. Então, assim, ó, Fernando, tu brincou muito de Barbie, que eu tô ligado. Esse papo aí, ó, tu já foi a Barbie noiva, já brincou com quem? É quem, Bob, o nome daqueles, dos namorados da Barbie? Fala aí pra mim. Diz, Fernando. antes do Fernando falar, vamos só organizar aqui algumas coisas, tá? Seguinte, eu sei que vocês gostam muito de ficar tirando sarro um do outro, né? E aí eu vou dar agora o direito de resposta ao Fernando, mas já já a gente vai começar a falar um pouco mais sério. Fala, Fê. Não, tipo, eu nem vou me defender do Vini, né? Porque o cara vai falar o quê do Vinícius, né? Ele tem um filho homem, acha que é machão aí, mas aquela sirene que ele faz lá na escola, não sei não, hein? Ele se entrega nessa história aí. Mas é muito legal, Vini, esse convívio com a Maria, assim, de brincar assim de boneca e coisa, tá sendo divertido. Eu queria mesmo que ela brincasse de carrinho, né? Mas ela não curte, então vamos brincar de boneca. Dê tempo ao tempo, Fernando. Daqui a pouco chega lá. Não, Murilo, você quer falar? a Saveiro tá sendo feita para ela, né? Então, Assim. aguarde. Murilo, você quer falar? Quero dizer que é difícil não tirar sarro, porque esse é o nosso. Desculpa, Murilo, eu te silenciei. Não sei se o Murilo caiu. Murilo? Oi, Fala, Murilo. tá Fala, me ouvindo? continua. Agora sim. Não, quero dizer que não vai ter graça não fazer piada do Vini. Então, nós temos que colocar as piadas do Vini junto aí também, porque senão, Não, inclusive, quem vai ver vai estar cobrando isso. A gente tirando sarro do Vini o tempo todo. Mas, galera, é isso. Estamos aí na luta. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, tá? A gente está aqui contando nossos perrengues aí do dia a dia, mas assim, ó, eu trabalho em 3 escolas, tá ok? Eu acho que não vamos falar os nomes das escolas aqui, mas estou tendo todo o apoio, toda a assistência das escolas, os chefes aí, as direções de escolas na parceria. A gente não está sofrendo cobrança de nenhum tipo, pelo contrário, o que a gente está fazendo, o que a gente está mandando, estamos sendo elogiados. Então, hoje mesmo a gente recebeu elogios aí o dia todo pelo trabalho de cada um, a galera está numa parceria. Então, assim, ó,
eu estou vendo uma união de professores que no nosso dia a dia normal a gente não costuma ver. Então isso está muito legal. É verdade, Murilo. Eu estou vendo que as escolas têm sido bastante compreensivas nesse momento atípico que a gente está tendo, né? A gente ainda tem sorte de trabalhar com escolas particulares. Acho que as escolas públicas têm um pouco mais de dificuldade de fazer essas adaptações, assim, que a gente pode fazer na escola privada, né? Mas agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês, né? Vini, tu pode fazer um resumão aí do que é esse coronavírus? O que é esse vírus? O que é um vírus, afinal de contas? Posso sim, sem problema. Essa é a minha área, entendeu? Só um relato ali sobre a escola pública hoje ainda. Eu também trabalho na escola particular, né? E na escola pública. Hoje eu fui chamado para participar de uma seleção de professores que vão criar videoaulas. Então, o Estado também está se mexendo, né? Eles estão pedindo, a princípio, quem já tem experiência nisso, como essa nossa ideia aqui de se juntar tem sido uma ferramenta legal. Então, eu me habilitei a participar desse processo também. E com relação ao vírus, é o seguinte, né, galera? O vírus é um micro-organismo. Até uma aluna agora me perguntou sobre a ideia de que se pandemia é só viral. Não procede, tá? A pandemia, na verdade, é uma doença que se espalha rápida pelo mundo todo. Então, pode ser viral, pode ser bacteriana. É que vírus, na verdade, ele tem uma capacidade de se disseminar muito maior do que outros micro-organismos. Então, a ideia é, o que é o vírus? O vírus é um cara celulado, né? É um cara que não tem célula, ele tem material genético e uma capa proteica. O vírus o coronavírus, o novo coronavírus, ele, na verdade, o coronavírus não é tão novo assim, né? Ele já é antigo, esse vírus ele é mutado, então por isso que a gente chama de novo coronavírus. Ele é um cara que tem um poder de disseminação muito grande porque ele espalha pela saliva, né? E ele tem capacidade de durar 2 ou 3 dias, dependendo da superfície. Então, essa é a grande dificuldade que se tem aí de combate. É fato que as pessoas vão se contaminar. A grande discussão hoje é evitar o pico de contaminação. Por quê? Porque o nosso sistema de saúde público-privado, ele não suporta essa condição de muitas pessoas procurando ao mesmo tempo leito de UTI, precisando de respirador, e aí o que acontece? Aí você acaba deixando de atender pessoas que vão chegar com parada cardíaca, com infarto, com AVC. Então, a grande sacada aí da quarentena é tentar diminuir a velocidade de disseminação do vírus, que ele se dissemina muito fácil. Então, para fazer aquela parte técnica, né, é um ser acelulado, em especial aí o coronavírus, ele tem um material genético específico, o RNA, até uma galera já sequenciou essa sequência genética do vírus, né? E lembrando que ele tem uma capacidade de se cristalizar fora da célula. Então, ele perde o metabolismo. E isso é que dá a ele essa versatilidade imensa, né? E lembrando que ele é transmitido por mucosa e por vias respiratórias. Acho que é isso. E está sendo falado bastante na televisão essa questão aí do que é o vírus. E uma coisa que eu tenho reparado, eu acho que vale a pena a gente salientar, que os jornalistas estão cometendo pouquíssimos erros. Assim, a galera tá bem informada, sabe? Como professor de biologia, a gente sempre fica meio cri-cri esperando aquela besteirinha, coisa e tal. Então, a parte do jornalismo, o pessoal tá bem informado, tá legal. Esse é meu relato aí sobre o que é um vírus. Ô, Vini, você poderia só completar a informação para dizer, assim, por que é importante lavar as mãos, como é que isso biologicamente funciona, tá? Por que o álcool e o álcool em gel, o álcool 70% ou 70 graus, né? Ele é importante. Tá, fala aí. 70 GL. Cara, o que acontece é o seguinte, o vírus ele fica aderido na superfície, inclusive do corpo, por horas ou dias. E é muito difícil, a gente está percebendo isso agora, não coçar o olho, não mexer na boca, numa mucosa. Então, a ideia de estar sempre lavando a mão é retirar esse vírus da tua mão, para evitar essa contaminação. Lembrando que ele tem a capacidade de contaminar, de estar ativo ali, de poder contaminar por um tempo relativamente grande. A questão do álcool ali, do 70 GL, é porque o álcool ele consegue destruir aquela camada externa do vírus.
E aí a gente tem uma sacada. Se ele for inferior a 70, o meu é 65, beleza, é possível usar. Mas se ele for muito inferior, tipo aquele de limpeza, 46, ele não tem álcool suficiente para fazer essa destruição. E se ele for o álcool do posto, que é 92, 96, aí o Fernando depois pode falar um pouquinho para nós aí da graduação alcoólica do álcool do posto, ele evapora muito rápido, porque ele tem pouca água, ele é pouco hidratado. E aí, então, antes que ele faça o processo de desinfecção, ele acaba, então, sendo evaporado. Então, por isso que o 70 é o ideal. Ele pode ser em gel ou comum. Mas aí eu vou fazer só um detalhe aí, Edgar, galera, que ainda mais a gente, todo mundo tem criança em casa. Cara, é preferível lavar a mão com sabão do que usar álcool líquido. Álcool líquido, ele é inflamável. Todo álcool é inflamável, mas, assim, a chance de acidente é muito grande. Então, assim, não tá achando álcool em gel? Cara, beleza, lava a mão com sabão, tá valendo. Posso falar uma coisa aí? Outro detalhe, eu não estou ouvindo ninguém. Acho que eu saí fora da transmissão aí. Ô Edgar, aqui não tá dando para ouvir vocês. Eu sei, eu tava no mudo. Desculpa. Ah, beleza. Ô, Fê, mas né? Então. eu quero fazer uma pergunta para ti. Teu pai já voltou para casa? Ô Edgar, o meu pai, na verdade, chegou hoje de Bento Gonçalves, certo? E você teve contato Ele com veio. ele? Não, eu ainda não tive contato com ele, só por telefone. Meu pai tem 72 anos, né? A minha mãe tem problema cardíaco. Então, na casa dos meus pais, meio que eles montaram um acampamento militar, assim. Meu pai fica mais isolado, porque teve muito contato na rua com outras pessoas, né? Mas ele relatou o seguinte, Edgar. Explica o que o seu pai faz. Meu pai é caminhoneiro. Tá, mas agora relata aí como é que tá as coisas lá. Assim, o que o meu pai comentou, Edgar, ele carregou em São Paulo no sábado e a rotina da empresa onde ele trabalha mudou bastante para não ter acúmulo de pessoas. Então, na entrada da empresa tem uma triagem para ver se tu tem alguns sintomas. Se tu não tem febre, se tu não tem nada, tu entra para carregar. Se tu já tem algum sintoma que não passa nessa triagem, tu já ficava fora. No próprio refeitório que tem dentro da empresa, nas mesas de 10 pessoas, só ficavam 2 pessoas. Então, e a quantidade de caminhões que entrou no pátio da empresa para carregar, que lá eu acho que deve ter umas 50, 60 docas que carregam ao mesmo tempo, porque é uma empresa que vai para vários lugares do país, só entrava 5, 6 caminhões para se manter essa distância de segurança. Ele veio de São Paulo, ele disse que a viagem tudo tranquilo, foi para Bento Gonçalves descarregar e carregou, só que ele disse que agora ele não tem uma previsão para sair de casa, que a gente vai esperar o que os governos, o que as coisas aí vão se encaminhar. Essa é a posição aí do meu pai hoje, como caminhoneiro. Legal, Fê. Seguinte, eu agora queria pedir a participação do Galego. Galego, como é que estão as notícias lá da Argentina? O que você está sabendo que aconteceu lá? Como é que estão as coisas por lá? Você sabe dar esse relato aí? É só ativar o seu microfone, Galego, senão a gente não te escuta. Agora? Tudo ok? Vai lá. Tá. Lá está tudo fechado. Os governadores estão fechando as cidades, estão fechando no intuito de não permitir que o pessoal atravesse de um lugar para outro sem ter um motivo específico. Então, hoje tem que ter um documento para você atravessar de um lugar para outro com justificativa.
senão você é multado. Não é preso, é multado. Porque não tem onde colocar o pessoal. Então, mas tem muita gente que viajou para a praia. Não pode voltar agora. Ficaram lá. E o último foi o seguinte: aqueles argentinos que estão fora do país, agora não voltam mais. A Argentina, as Forças Armadas, não estão enviando um avião específico para trazer, para repatriar esse pessoal. Demoraram muito. Então, o pessoal que viajou quando estava proibido, agora vai ficar lá. Não tem como voltar. Não tem como voltar. É bem drástica a situação. Está bem difícil. Mas o pessoal que mora em casa é uma situação, que mora em apartamento é totalmente diferente. Então, Buenos Aires é mais apartamento, não? É mais complicado. Mas também tem não tem muitos casos ainda. Mas o pessoal está falando que na próxima semana que vão aparecer. Essa situação hoje lá. Difícil, não? Mas é real. Era isso? Mais alguma coisa? Dinheiro? Na Itália está complicado. Muito. A Alemanha está mais ou menos. Inglaterra, mais ou menos. Espanha, está terrível. O resto estamos aí. Ok? Tá liberando aí? Ô, Edgar, libera seu microfone aí, mano. É você que cortou o microfone, Edgar. O Edgar não está aí, está viajando. Já vai tomar um esporro da raça já, ó. Aqui não tem perdão, entendeu? Não. Tá administrando. Ele que está aí. Tem que esse cara aqui, ó. O Esse microfone. cara sem barba. Agora não. Bom, queria dar as boas-vindas ao... Agora voltou. Tá. Agora voltou. Robson, Robinho, fale para nós como é que estão as coisas aí, como é que está o seu cotidiano aí em São José. São José que você mora ou é Palhoça? Palhoça. E aí, como é que estão as coisas aí? Como é que está o seu cotidiano aí? Então, cara, é uma rotina que pode parecer assim de quem olha de fora assim, pode parecer uma rotina que não cansa, né? Mas o fato de tu não estar exatamente preso naquela tua rotina diária, né? De acordar cedo, né? Fazer todas as tuas atividades da aula, preparar as aulas no final do dia ou no meio da tarde, enfim, cada um com a sua rotina, né? Acho que isso aos poucos vai te minando, né? Vai te cansando. Gravar aula é exaustivo, né? Porque é muito mais demorado do que tu ir lá e preparar a tua aula e dar a tua aula, porque tu precisa ficar pensando em maneiras de como é que essa aula fica melhor. Então, num dia gravando com a câmera profissional, aí tu monta lá na tua TV e tal, mas depois tu vê que tem um aplicativo mais facilzinho e faz esse serviço mais rapidamente, né? Então, tu começa a ir atrás disso, e aí tu vê, já passou 1 hora, 2 horas que tu estás atrás disso, tá gravando, enfim, eu acho que isso vai te minando um pouquinho, né? Eu li alguns estudos sobre isso, sobre quarentenas e tal. Os primeiros dias é tranquilo, né? 2, 3, 4 dias, tu sempre imagina que é uma folga, né? Umas férias. Agora, quando tu não tem muita coisa para fazer, aí a quarentena se torna mais estressante, né? Tu tá obedecendo às restrições, tu não sai, tu não tem contato com muita gente, né? Para ajudar, ainda estou gripado pra caramba, então isso vai te desanimando um pouquinho, mas, enfim, tá. Isso, afastem aí, porque tem que ligar o microfone, gordo, não estou te ouvindo. Não, calma. Obrigado, Robson. Seguinte, agora eu fiquei preocupado porque a gente voltou junto lá de Lages e aí eu tô agora realmente preocupado. Vini, abre teu microfone aí, por favor. Abri. No seu. Vini, me fala uma coisa.
Tu tem visto aí essa progressão? Explica um pouco dessa curva de contágio, principalmente aí colocado do coronavírus. Na verdade é o seguinte, a gente tem uma ideia, eu sou de matemática ali, pode ajudar melhor a gente, mas a gente tem uma ideia de que cada uma pessoa contaminada, incluindo os assintomáticos, pode transmitir para outras 3 pessoas. Então você vai estar trabalhando com uma função exponencial, com um gráfico que tende a dar um pico enorme. E esse é o grande problema. A ideia é que você dobre o número de pessoas contaminadas a cada 3, 4 dias. Então, imagina que você está dobrando, não é 2, 4, e depois mais 4, e mais 4, e mais 4. É 2, 4, 8, 16, 32. E a ideia é que a gente chegue aí a mais ou menos, e assim, esse é o pessoal mais conservador, tá? Em que 50% da população mundial venha se contaminar com o vírus. Beleza? Então, a gente tem que estar falando aí algo próximo de 4 bilhões de pessoas. E dentro desse grupo de 4 bilhões de pessoas, também eu vou pegar um dado tipo flutuante aqui, vamos imaginar que a gente tem aí 10% de pessoas acima de 60 anos de idade. Tá? Então, a gente vai estar falando de quanto aí? A gente vai estar falando de... Fernando, me ajuda aí, por favor, 4 bi, vai dar... Libera o microfone. 10% Não vai liberar? Não vai ajudar? Não, tudo bem. Tá bom? Você vai precisar de ajuda no PowerPoint depois. Deixa comigo. Obrigado, Vini. Ô, Fê. Aí eu tenho meu amigo Edgar. Então tá. É 400 milhões. Fernando, me dá uma ajuda aí. O Vini falou em progressão exponencial, aritmética, geométrica. Explica essas diferenças aí na matemática, como é que isso funciona. Edgar, na verdade, são linhas diferentes da matemática, né? A gente pode pensar como uma função exponencial, e daí realmente o que o Vini falou, ele é um tipo de gráfico que ele dispara muito rápido, tipo parecido com a ideia de juro composto, né? Por isso que as pessoas investem a juro composto, parecido com o juro de cartão de crédito, por isso que vira uma bola de neve que a galera não consegue pagar também, muitas vezes, né? Outra maneira de a gente enxergar, que o Vini comentou, que como ele parte ali de um indivíduo para 2, para 4, para 8, para 16, a gente pode enxergar como uma progressão geométrica. E o que a gente tem que enxergar nessa progressão geométrica que o Vini quis falar, não é com relação a 1 passar para 2, é a questão da soma desses termos, né? Dessa PG. Porque aí a gente vai estar olhando de quem? A gente vai estar olhando de 1, mais 2 são 3, desses 2 são mais 4, então já são 7, e aí vai fazendo um somatório de pessoas. Então, na ideia da progressão geométrica, a gente enxergaria dessa maneira. Então, os 2 ramos da matemática é só um olhar um pouquinho diferente de um para o outro, mas a gente pode usar qualquer um dos 2. O Vini está correto na ideia dele. Essa é a ideia. Ajuda aí na porcentagem do Vini agora. Quanto dá aí 20% de 4 bilhões? O Galego já fez a conta? Então, deixa eu chamar o Galego. Galego? Chama o Galego aí. Ativa o microfone, Galego, por favor. E pede para ele responder em espanhol, né? Fala pra gente a porcentagem aí que o Vini... 4 bi. 10%, falou 10%. 400 milhões. Exatamente, de contaminados. 400 milhões de pessoas, exatamente, 10%. É muita gente. É muita gente. E eu estou dentro desse 400... Só uma paradinha, é que a gente parou ali no 10%, os 400 milhões, mas vamos imaginar que desses 400 milhões, 5% venha a óbito. Então, o número é absurdo, entendeu? Essa é a grande preocupação da curva que o Edgar falou. E aí, Galego, quanto é que dá 5% de 400 milhões? Bom, 10% dá 40, de 40 é 20. 20 milhões. Não tem onde colocar toda essa gente. Não, né? Por isso que o pessoal está cremando todo esse pessoal. Mas é duro você de repente
que nem eu estou morando longe, não? E tenho minha família em Buenos Aires. Se acontecer alguma e acontecer algo, é você pensar que você não vai poder nem sequer te despedir de tua mãe, porque a situação está desse jeito. Então, a parte emocional é pesada. Mais que números, a parte emocional é pesada. Mas eu acredito que toda essa reviravolta, toda a sociedade vai ficar melhor depois de tudo isso. Tomara, Galego, tomara. Tenho certeza disso. Galego, tens notícia da tua Que mãe, agora, Galego? você sabe por que foi o problema? Eu acredito uma coisa. Tenho. Tá biologicamente tá pensando se o que sobrar da gente emocionalmente, não? Emocionalmente, eu acredito. Tem muita gente morrendo dia a dia de fome, de muitas coisas. Mas como esta situação atingiu pobres e ricos, é aí que a situação ficou pesada. Então, ninguém está imune disso. Ok? Então, aí que está o problema. Certo? Então, eu só peguei isso aqui para mostrar para o pessoal, não para... Estou aqui com isso. Então, estou seguindo meus sonhos aí, porque o que restou é isso, não? E acompanhando meus amigos. Eu que não tenho filhos pequenos, então minha situação é totalmente diferente aqui. A gente sofre à distância, não? Seus filhos estão em São Paulo? Não tenho eles em casa. São Paulo, em Joinville. E como é que eles estão se virando lá? Eles se viram, só que é apartamento, não? É muito mais complicado. Eu moro em casa. Eu vou no quintal. Eu fiz um vídeo agora para o pessoal lá do Fundamental. Eu no quintal, trabalhando. E saindo correndo porque tem aula. Ok? Eu vou ver se vou colocar depois. Mas quem mora no apartamento, eu acredito que já limpou o apartamento 2 vezes já. Já sujou de novo para poder limpar. Sim. É uma situação, não? Eu também moro em apartamento e de um quarto só, então tá bem difícil. Eu queria saber de vocês agora. Claro. Eu queria saber de vocês agora o seguinte: como é que vocês estão lidando com essa questão mais, como é que posso dizer, da questão mais dos sentimentos, dos afetos, né? Porque se a gente pensar que a gente está numa situação atípica, né? E aí tem até aquela história da biologia, da seleção natural, que o mais apto, né, aquele que melhor se adapta ao meio, acaba continuando. Nós estamos nos adaptando a essa situação, e é por isso que provavelmente a gente vai continuar, né? Mas eu queria saber de vocês como é que está a saúde mental de vocês, porque para mim isso é o que mais pega, na verdade, quando a gente está falando sobre esse confinamento, né? Sobre as pessoas no seu mesmo lugar, assim, né? Alguém gostaria de falar inicialmente? Meu voto é no Murilo, porque sobre questão mental é com ele, entendeu? Tá, cara, então fala, Murilo. Hoje eu dei uma pirada, hein? Na verdade, não é pirada, é o fato de não conseguir controlar essa situação de trabalho. Hoje foi meio complicado aqui. Até a hora que a gente desligar aqui, eu vou continuar trabalhando, tentando produzir material. Né? Tenho 3 escolas aí para mandar material. Na verdade, é mais a preocupação de estar lidando com algo diferente, né? Gravações. Mas isso é bacana, a gente precisa abrir a mente para essas coisas. E assim, até estava conversando com a minha esposa, isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer acontecer em casa, um escritório que possa ficar isolado, que possa ter quadro, que possa ter... a gente vai comprar uma câmera específica para poder fazer gravações, que tenha luz específica,
para não só para uma emergência como essa que a gente está vivendo, mas volte e meia a gente vai ter que lidar com essa situação. É uma situação nova que eu acredito que veio para ficar, tá? Talvez não na nossa profissão, mas assim, profissões como a da minha esposa, né, que trabalha no mercado financeiro, volte e meia ela vai ter que se deparar com essa situação de ter que ir trabalhando de casa e a gente vai ter que se adaptar a isso aí, né? Mas que a gente vai pirar, vai ficar doido, daqui a pouco vamos estar querendo pular pela janela e isso é normal, né? Isso vai acontecer com todo mundo, ninguém vai escapar disso não. Obrigado, Murilo. Vamos lá, Vini, você. Aquela história de seleção natural, só para fazer aqui um jabá, Murilo, eu tenho uma para te vender, se você quiser. Uma Fuji semi-profissional, tá? Vamos deixar aqui. E com relação ao seu apartamento de 1 quarto, Edgar, eu tenho um para te vender também. Inclusive, tá aqui, ó. Tá? Pode ser seu. Robinho, eu já te vendi um carro, então tá tudo certo. Tudo bem que é um Astra, mas, né, tá tudo certo. Não entreguei ainda, mas também não me pagou, tá tudo certo. Então, esperando o carro e o apartamento era para mim, né? Na verdade, cara, é oferta e procura, como tá valorizado aqui a área, a gente, né? Já inflacionou, pô. Já inflacionou. Tem dois querendo comprar. Tem até escola adventista aqui do lado sendo construída, shopping. Eu posso fazer aqui horas de propaganda. Mas a ideia eu vou pegar uma frase do nosso amigo Héctor Carlos Gallego, no nosso último encontro presencial em Lages, que foi aquela ideia de que isso, quem sabe, sirva para a gente melhorar. Eu também sou meio reticente, sabe, Murilo? Essa ideia aí de... A gente estudou no quadro e no giz, a gente começou a trabalhar no quadro e no giz, e de repente criar uma mudança assim repentina é complicado, mas quando o troço chega, a gente é obrigado a se mexer, até por uma questão de seleção natural. Por exemplo, eu confesso a vocês que eu não estava muito afim de algumas coisas, mas comecei a ver que pode ser legal, e desenvolvi até umas técnicas legais aqui de PowerPoint, umas coisas diferenciadas que eu não sabia que existia, e a gente vai criando e vai fazendo, e tem uma coisa que eu acho que é válido a gente colocar. Essa situação pode ser que abra a mente de empresários, principalmente aquela galera ali do Murilo, ali da esposa do mercado financeiro, que não há necessidade de sair de casa. E aí a gente acaba depois, no futuro, resolvendo o problema de mobilidade, que é um problema super real de todas as grandes cidades hoje do Brasil e do mundo, do Brasil em especial. Então isso pode ser, quem sabe, um gatilho para uma melhora aí mais para frente, né? É isso que eu penso. Obrigado, Vini. Robinho, como é que anda a sua saúde mental? Então, é um assunto delicado, né? Como já é de sabedoria de todos, né? Eu enfrentei uma depressão longa no passado, né? Eu fiquei muito tempo sozinho, assim, por opção, né? Em algum momento eu percebi que eu estava fazendo mal a quem estava à minha volta e eu optei por sair das redes sociais, eu optei por passar alguns meses sozinho, né? Fiquei só eu e meu cachorro, não procurei ninguém também, o máximo de contato que eu tinha com as pessoas era os alunos na sala e o pessoal lá do Objetivo, que inclusive sempre falo que me deu uma força muito grande, o pessoal lá das quartas-feiras, Galego, Dani, Fernando, o Rafa, enfim. Mas eu não era muito também de interagir, também ficava mais na minha. Então, eu não sei se isso criou uma espécie de uma casca, sabe? Então, esse momento de quarentena, de estar comigo mesmo, estar com a Débora, estar com o Peter, então eu não o máximo que acontece é alguns recordos assim daquele período que eu passei por essa fase, mas eu não tenho assim nem muitos gatilhos emocionais por causa disso e não tem sido para mim um grande peso, né? Porque a gente acaba não sei se eu me habituei ou se eu acabei desenvolvendo melhor dessa lei do mais forte, né, dessa questão biológica. Eu não sei se as coisas que a gente passa acaba nos educando de certa maneira ou nos preparando de certa maneira para algumas adversidades, né? Eu nunca fui muito de ficar sozinho e como ano passado o fiz por vontade própria, né, para me encontrar de novo, talvez, por assim dizer, eu acho que esse período aí acabou funcionando assim tem funcionado assim para equalizar isso, sabe? Para passar por essa fase
e até dizer, ó, hoje eu passo por momentos assim com mais segurança do que tinha no ano passado. Obrigado, Robinho. Fê, como é que anda as coisas aí em Araranguá? Pô, Ed, é assim, ó, no primeiro dia, vou dizer que eu fiquei assim, como é que eu vou te dizer, sem saber o que fazer num primeiro momento, assim, porque como diz a minha esposa, eu sou muito rueiro. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de, ou eu estou dando aula, ou eu gosto de viajar para ir dar aula, ou eu gosto de estar lá na oficina mexendo na Saveiro, ainda mais que agora ela ficou pronta, né? Estamos desafiando aí o Vinícius com a sua caminhonete, ver se ela fica pronta algum dia. Eu sei que ele vai dar algumas desculpas e coisas. E isso, assim, tira o meu estresse também um pouco do meu dia a dia. Mas, tipo assim, eu tenho procurado me ocupar para manter a cabeça boa, fazendo algumas boas ações aqui no meu prédio. Já instalei os suportes para botar álcool. Hoje já arrumei a bomba d'água do prédio que apareceu um vazamento. Né? Eu estou procurando me ocupar com algumas coisas. E claro que estou tendo que correr atrás e daí tenho pesquisado bastante sobre essa questão de a gente gravar as aulas. Estou tentando me manter o mais ocupado possível, assim. E quando não, eu vou brincar de Barbie com a filha, né, Vini? Então, tudo certo. Assim, Peraí. Relembrando a infância em Araranguá. Não é mesmo? Não. A infância era só carrinho, pô. Só brincar. Não brincava de Barbie. Agora que eu tô tendo a oportunidade, Vini. Eu era muito triste por não conseguir brincar. Agora que eu consigo, assim, ó, tá muito bom. Sei que quando você era pequeno, você não levantava os vestidos da boneca. Ah, Fernando, para, Fernando. Para, Fernando. Seguinte, eu não vou entrar nessa discussão hoje, acho que a gente pode fazer uma outra conversa sobre isso. Oi? Só um minutinho. É o seguinte, eu não vou entrar nessa discussão hoje com vocês, mas eu acho bastante interessante, assim, da gente discutir esse papel da educação remota. Porque, assim, o que a gente vem fazendo hoje não é exatamente uma educação à distância, porque a educação à distância ela tem toda uma questão didática por trás que a gente não está pensando muito nisso, a gente está agindo meio que no improviso, né? Então, a gente está fazendo uma aula remota, ou seja, a gente está pegando a nossa aula, que a gente daria em sala de aula ali, e meio que adaptando para eles terem essa aula remotamente. A gente pode discutir isso num outro encontro, no próximo encontro, por exemplo, o papel da educação, como é que a educação vai se adaptar a isso, mas assim, a gente não pode esquecer que a educação, a essência dela é a educação presencial, né? E que, obviamente, tem muitos interesses por trás, ou pela frente, depende do seu ponto de vista, para a gente pensar numa educação à distância para colégios e afins. Mas não é essa a discussão hoje, tá? Pessoal, eu queria pedir para vocês agora que vocês dessem uma dica cultural, de hobby, o que fazer, o que vocês estão mais fazendo aí nesse momento aí de férias. O Galileu caiu, né? Então, fala, Vini, você. Primeiro, vou fazer uma correção, professor Edgar. Não é férias, é quarentena. Férias é na praia, entendeu? Isso é importante deixar claro aí. Cara, assim, ó, eu, na verdade, eu tenho um problema sério. Eu gosto de ver filme, mas eu gosto de ver filme repetido. Então, se eu for dar dica cultural aqui, eu vou dizer, cara, assista Branquela umas 4 vezes que você vai pegar piadas novas o tempo todo, entendeu? Então, eu gosto de... olhando Barbie. Ué, mas o filme é As Branquelas, pô. O que tem a ver com Barbie? Para, né? Para, homem! Então, assim... Falar nada. Eu tô acompanhando o Big Brother, lembro sempre do Robinho, né? Tô acompanhando novela, remix, entendeu? Eu sempre gostei de TV, e quando eu sou criticado porque ver TV não faz o cara
ficar mais culto. Eu, quando vejo TV, eu não quero ficar mais culto. Na verdade, eu tenho um livro aqui para indicar, só um segundinho que eu vou lá pegar, que é bem legal. Certeza que ele não leu? Galego, enquanto o Vini não vem, você dá uma dica aí de coisa que você leu, o filme que você viu nesse período aí de quarentena. Voltei, galera. Calma aí. Galego, eu não tô te ouvindo. Tira do mudo. Aqui, ó. Vini, só um minutinho. Ah, tá. Só um minutinho. Não tô te ouvindo, Galego. Peraí. Não. E eu também não te mutei. Não tá saindo som. Tá igual Vini, tava tá no início. ouvindo? Vini, tá Vini. ouvindo? Fala, Vini. 2 sugestões, ó. Eu sei que o Murilo falou que eu não li ainda, realmente eu tô no meio. Esse aqui, olha aí. Estão conseguindo ver? Não. Não. Darwin Sem Frescura. Fica a dica. E eu tenho um que vai surpreender algumas pessoas, que esse eu tô um pouquinho abaixo do meio. Professor Edgar, você conhece? Conheço, mas ainda não li esse livro. Não leu? Posso te emprestar Brasil, quando uma terminar. biografia. É muito legal, tá? Todo mundo que leu me recomenda. Eu gosto de história, principalmente história do Brasil. Costumo dizer que a gente aprende com a história para não repetir os erros no futuro. Entendeu? Então aqui tem bastante da nossa história que não é contada por aí. Essas são as minhas dicas aí. Obrigado, Vini. Mumu, fala tu. Diga. Dá uma dica Olha aí. só. Então, cara, dica, eu não estou tendo tempo de ter dica, né? Ainda não consegui me adaptar ao dia a dia. Mas eu já tinha algumas leituras aí que eu estou fazendo, estou tentando terminar. Na verdade, uma das leituras que eu faço, um livro que eu estou tentando terminar é Foco. Não consegui ainda porque eu não tenho foco, ok? E no meio dessa leitura, eu comecei a ler esse daqui, ó, que é muito legalzinho, tá? Que é do Mário Sérgio Cortella, que se chama O que a Vida Me Ensinou. Bem bonitinho, bem legalzinho. Ok, obrigado, Mumu. Galego, eu vou te pedir um favor. Saia da nossa conversa aqui e volte, que eu ainda quero te fazer uma pergunta. Por favor. Galego? Aí. Fernando? Fefe, ativa o microfone. Fala, mestre. Voltamos? Deu uma dica aí. Deu uma dica aí. Cara, assim, ó, o que eu posso dizer pra galera? Na verdade, assim, ó, para manter a mente boa, quem quer continuar dando uma estudada, assim, manter a mente ativa, né? Tem as brincadeiras e algumas charadas matemáticas, tem alguns sites, tipo o Sol Matemática, que dá para o cara dar uma exercitada nisso, isso é uma coisa legal, que às vezes a gurizada gosta bastante. Mas eu, particularmente, eu gosto muito de assistir filme de alguns casos reais, assim. E dá para assistir algumas outras coisas. Se a gente for relacionar com a matemática, né, daria para assistir O Homem que Viu o Infinito, dá para a gente assistir Uma Mente Brilhante, né? Dá para assistir um outro filme que se chama O Físico, que eu também acho muito legal, né? Então, eu acho que, assim, nas horas vagas que eu tenho, que eu não estou brincando de Barbie, que eu não estou procurando alguma coisa para a escola ou para gravar alguma coisa, eu gosto de assistir bastante filme. Né? Então, eu acho que são as minhas dicas para esse período aí de quarentena. Claro que também seria até pedir um pouquinho demais, né? Mas para a gurizada também dar uma revisada em conteúdo, dar uma olhadinha, né? Para quanto mais rápido a gente voltar, eles também possam acompanhar,
Vamos ver como é que vai ficar aí a situação, mas essa é a minha ideia. Bacana. Eu recomendo, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando videogame na hora que eu não estou gravando vídeo, né? Então, eu tenho jogado um jogo bem bacana no Xbox chamado The Plague, para aproveitar essa questão, né? A Praga, que conta a história ali de uma realidade fantástica na Idade Média, onde tem uma força sobrenatural, que é essa praga, que está afetando, tipo uma doença, assim. Calma, Robinho, eu sei que você está aí, tá? Mas era essa dica que eu tenho para dar, assim. Fora, obviamente, você entrar... se vocês hoje entrar na Netflix, tem um filme lá chamado Flu, que é um filme, se eu não me engano, coreano ou chinês. Tem lá o Epidemia, para a galera também ver aí, se divertir assistindo e se informando um pouco mais sobre essas questões. Robinho? Edgar, esse negócio de flúor aí não é aquele negócio que bota na parte de dente? Não, é flu, que é gripe em inglês. Então tá. Obrigado, professor. Robinho, sua dica, por favor. Eu não vou poder dar nenhuma quatro, nele. 4 dicas. 4 dicas. Primeiro, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Né? É uma leitura um pouco mais profunda, mas o Dostoiévski explora a alma humana e a miséria humana de uma maneira super intensa assim, e interessante. Ele cria uma narrativa que te prende. Claro, tu tem que ter uma certa bagagem literária, porque o Dostoiévski tem uma característica de escrever diálogos muito longos, cenas muito longas, e aí se tu, de repente, não leu tanto assim, tu se perde facilzinho no livro. Mas é um livro assim demais assim para mudar a tua cabeça, para que tu tenha uma visão de mundo muito diferente, né? Só uma coisa, Robinho. Calma, Robinho. Maior que Dostoiévski, só Mayakovsky. A gente pode fazer uma live sobre isso. Pode ser um tema de discussão. Pode ser, eu topo. Vamos pro embate. E aí, para tornar isso engraçado, é de comer isso aí ou não? É alguma sobremesa diferenciada? Para quem quer uma leitura de HQ, mas vão poder participar dessa live? Óbvio, sempre, né? Eu recomendo aqui o Demolidor Revelado. É uma obra do Brian Michael Bendis, lá nos Estados Unidos. A HQ super que é a do Demolidor. Né? Então é um jeito diferente de ver as HQs. E, por fim, eu recomendo, está aberto lá na Globoplay, quem quiser assistir. Tem o documentário sobre a Marielle, bem interessante, né? Produzido aí pela Globo, né? Quem mandou matar, por que mandou matar, né? Tem umas partes que dão uma quebrada, né? Porque ela começa mostrando o último dia dela e o que ela estava planejando com a esposa, o que a esposa do Anderson estava planejando, enfim, para eles, né? Toda a expectativa de vida que foi interrompida, enfim, é um documentário incrível, assim, impactante e que está de graça lá na Globoplay para quem quiser olhar. Beleza? São essas as minhas dicas. Beleza, obrigado, Robinho. Galego, testa aí teu som. Não. Continua não tendo som. Galego, digita aí no site uma dica que a gente fala aqui para você. A gente traduz em palavras o que você vai escrever no chat. Qual dica cultural que você pode dar de livro, filme? Enquanto o Galego pensa, vai digitando aí, Galego. Alguém gostaria de dar um recadinho final? Eu vou dar recadinho final. Até porque senão tu ia ficar no vácuo, né, meu amigo? Ai, que medo. A ideia é de salvar dessa situação. Obrigado, Vini. Essa nossa ideia aqui, Edgar, eu achei legal essa brincadeira, mas eu acho que se a gente conseguir uma ferramenta e fazer isso ao vivo, mesmo com os erros, é mais legal. E de repente postar numa live. Eu acho que dá para fazer no YouTube, mas eu vou ver isso ainda. Isso, então beleza. Fica aí, meu comentário final é que a gente fica em casa.
beleza? Não é para sair de casa. Quando sair sozinho, evite aglomeração, tá bom? Obrigado, Vini. Bem, o Galego recomenda aqui O Mundo de Sofia, que é um livro que vai falar sobre filosofia, né? Mais alguma coisa, Galego? Só essa dica? Escreve aí. Pessoal, queria agradecer muito vocês aqui. Fê, você quer falar alguma coisa? Não, tô só aguardando. E queria saber se o Vini já foi pedalar ou não. Eu ia falar isso, não pode sair pedalar. Pode sim, Murilo. Não pode aglomero, Murilo. Você não entendeu a ideia da quarentena. Para sair pedalar, tem que tocar nas maçanetas do prédio que todo mundo tocou. Não vai estar com álcool gel na mão, te conheço. Na hora que voltar, vai ter que pegar nas maçanetas de novo. E aí, como é que fica? Tá errado, tem que ficar em casa. Se descer do prédio para jogar o lixo lá fora, tem que levar o álcool gel para limpar a mãozinha. Vai tocar nas maçanetas que todo mundo está tocando. Ô, Murilo, eu ia até falar um negócio, mas se eu falar o que eu tô pensando agora, tá? Essa live vai dar mais 1h30. Entendeu? Só isso que eu tenho para dizer. Mas eu quero te elogiar aqui, ó, no grupo, vai ficar registrado que tu hoje evoluiu. Tu hoje se tornou um cara melhor. Eu simplesmente expus os meus pensamentos, que sempre foram esses, nunca foram diferentes. Vocês que me colocam numa posição diferente. Beijo. Beijo, Murilo. Que posição tu prefere, Murilo? Deixou quicando igual o Robinho semana passada. Olha a cara do Edgar, estragando a live, a conversa. A live dele. Estava indo bem até agora. Eu acho que da próxima a gente tem que ser todo mundo com o microfone aberto. Para ninguém entender nada. Claro, um falando em cima do outro. Claro. Mas se for ao vivo é legal, aberto. Bom, o outro livro que o Galego... Eu não vou querer falar em cima de ninguém. O que foi, Robinho? Vou nessa, galera. Eu não vou querer falar em ninguém, não. Ô, Edgar, eu topo aí o desafio de Tarkovsky versus Dostoiévski, tá? A hora que quiser, vamos fazer. Beleza. O Galego aqui, ele recomendou outro livro, que é O Homem que Calculava. Então, as dicas do Galego dessa semana é O Mundo de Sofia e O Homem que Calculava. É isso, Galego? Ótimo. Obrigado, Galego, viu? Eu tô sendo a sua voz hoje. E teu som não tá saindo. Pessoal, beijo grande. Espero que a gente retorne à normalidade o mais rápido possível. Nos vemos qualquer dia desses. Abraços. Valeu, gente. Abraço. Valeu.